Querido pai, você me, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, eu não soube responder nada. Em parte, justamente por causa do medo que eu tenho de você, em parte porque essa explicação envolve muitos detalhes que eu só posso trazer à tona se fosse por escrito. Esse medo, na verdade, em muitos aspectos, é o maior peso da minha vida. Ele me paralisa, ele me silencia, ele me anula. E na infância, bastava você falar mais alto, levantar da cadeira, que eu já começava a me tremer. Aos olhos dos outros, isso era apenas uma relação severa entre pai e filho. Mas dentro de mim, era como viver diante de um tribunal eterno, em que o juiz não precisava falar. Bastava sua presença. Você nunca me bateu com frequência, e isso eu falo, você realmente nunca me bateu, mas com um gesto brusco, um silêncio prolongado, ou uma acusação indireta, a sua figura foi crescendo dentro de mim, ocupando todos os espaços. E assim, sem perceber, você se tornou uma espécie de deus tirânico, onipresente e irado. E eu, seu filho, não podia jamais. É como se eu jamais pudesse ser digno do seu amor. Eu apenas era digno de correção. A impressão que eu tive sempre foi a de um desnível gigantesco entre a gente. Você era forte, você era seguro, determinado, como uma incrível capacidade, na verdade, de se impor. E já eu era fraco, hesitante, tímido, eternamente inseguro. E você se orgulhava de ter começado do nada e ter construído tudo realmente com muito esforço. Mas já eu, por outro lado, eu era o filho criado com privilégios, incapaz de suportar sequer o olhar da reprovação. E a sua autoconfiança era tão esmagadora que deixava realmente pouco espaço para qualquer outra forma de existir. Mesmo quando eu tentava me aproximar de você, o modo como você falava, seus gestos, suas impressões, já me empurravam de uma forma que me deixava no canto. A sensação constante era: eu não consigo ser como ele quer. E, portanto, ele nunca vai me amar. Ele nunca vai conseguir me amar como eu sou. A distância entre nós não era apenas de comportamento, mas de existência. Era como se a gente falasse idioma diferente e eu apenas estivesse tentando traduzir. Você não precisava gritar para me humilhar. Eu tentava te dizer isso. Você não precisava fazer isso. Bastava, de alguma forma, falar com desdém. Em público, você fazia piada sobre mim, sobre o meu corpo, sobre os meus hábitos, sobre as minhas decisões. Inclusive, aí pesava muito, tá? Era como se fragilidade fosse um motivo de vergonha pra você. E mesmo quando eu errava, tudo era maior do que realmente deveria ser. Uma pequena falha virava uma prova de que eu era incapaz. Você zombava dos meus medos, ria dos meus projetos. Se eu dizia que eu queria ser escritor pra você, você respondia com uma careta ou com um comentário irônico. E se por acaso eu tentava me defender, você me chamava de ingrato, mimado. Dizia que não era sofrimento de verdade. E por isso eu comecei a escrever. Porque falar já não era mais possível. Na escrita eu conseguia existir sem ser esmagado, mesmo que fosse para relatar o meu próprio desaparecimento. E eu esperei. Esperei bastante por um gesto de amor que não fosse condicional. Por um abraço que não viesse depois de uma bronca, por uma palavra de orgulho que não viesse seguida de exigência. Mas o seu amor, se existia, né? Se é que tinha um amor, ele vinha travestido de obrigação. Você me deu comida, roupa, educação, realmente parabéns, você me deu um lar, mas nunca entendeu que isso não substitui o afeto. Eu nunca perguntei se você me amava, porque eu tinha medo da resposta. Ou pior, eu tinha medo de que você dissesse sim, mas que fosse um sim pesado, cínico, sem ternura. Eu não queria um pai perfeito.
Eu queria um pai que me olhasse e dissesse: tá tudo bem você ser diferente de mim. Mas você parecia acreditar que eu era um erro a ser consertado. E a cada tentativa sua de me moldar, eu desaparecia mais um pouco. Eu não escrevo essa carta pra te acusar de alguma forma, mas pra compreender. Porque eu carrego hoje um sentimento de inadequação que me sufoca. Eu precisei lutar contra você dentro de mim pra conseguir levantar da cama. A sensação de que eu nunca fui suficiente me acompanhou em cada decisão, em cada texto, em cada relacionamento que eu tive na minha vida. E talvez você nem perceba isso. Talvez você ache que eu fui fraco ou que eu dramatizo demais. Mas o que você era pra mim não foi apenas um pai, foi um mundo inteiro. E esse mundo sempre me disse que eu não era bem-vindo. Talvez essa carta nunca chegue até você. Mas se algum dia ela for lida, eu quero que você saiba, eu tentei. E eu tentei não foi pouco, eu tentei te amar. Eu tentei desesperadamente, na verdade, ser amado. Carta ao Pai, de Franz Kafka.